Oi, gente, tudo bem? Aqui é a pastora Márcia. Hoje eu senti no coração de deixar uma reflexão mais profunda para você. Mediante todas as coisas que eu tenho passado aqui no meu ministério, quem me conhece sabe, né? Quem me acompanha aí sabe a forma que o Espírito Santo trabalha na minha vida, trabalha no meu ministério. E pela misericórdia do Senhor, né, quando nós estamos ali em comunhão com o Espírito Santo, ele me arrebata em espírito, em sentido, e me leva na dimensão espiritual daquilo que ele quer mostrar. E mediante a essa responsabilidade que eu obtive do Espírito Santo, ele me passou uma revelação, já tem um tempo. Ele me deu essa revelação no dia 22/5/2022. E até então eu tenho guardado ela para mim, eu comentei com algumas pessoas da minha família, mas de um tempo para cá eu tenho sentido vontade, né? Eu tenho sentido essa necessidade de poder compartilhar com vocês algo que eu tenho recebido do Senhor. São algumas revelações, muitas vezes é para mim, muitas vezes é para alguém, e às vezes são coisas que precisam estar guardadas, e eu acredito que chegou o tempo de nós podermos compartilhar algumas visões e revelações, sabendo que a verdadeira revelação é a palavra de Deus. Então todo o contexto das nossas revelações que recebemos do Espírito tem que ter base na palavra, né? E mediante a essa situação que nós vivenciamos, né, como seres humanos, o Senhor Jesus ele tem levantado e escolhido algumas pessoas para nos dar um pouco de discernimento, né, e nos levar àquilo que realmente não precisa mais fazer parte da nossa vida, e onde as obras das trevas tentam atuar, né? E às vezes nossos olhos estão fechados e a gente não consegue enxergar. Então Deus levanta, sucede, né, uma boca profética, uma voz que vem abrir o caminho para que eles venham enxergar a luz. E pela misericórdia do Senhor, eu recebi esse dom, né, o dom de profeta. Lembro que quando eu fui batizada lá nos meus 12 anos de idade, a primeira coisa que eu recebi, o primeiro dom que eu recebi, um dos primeiros dons, né, foi o dom de profecia, foi o dom de profetizar, foi o dom de ser profeta. Até então, eu não tinha noção do que o Espírito Santo ia fazer na minha vida, mas eu estou aprendendo, caminhando com Cristo, estou aprendendo a lidar com esse dom, com esse chamado, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor Jesus tem nos levado em algumas dimensões espirituais, né? E tem nos dado graça e nos dado força para nós recebermos algumas visões, porque muitas vezes não é fácil, tá? A gente que recebe a visão, a revelação, a gente passa por um processo espiritual, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa carne, ela é fraca, né? Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enfim, é isso que eu quero deixar para você pensar, né? Como eu falei, nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e esse Espírito que hoje paira sobre a nossa vida, através da presença de Jesus, né? O sacrifício de Jesus, quando ele vai ali e se entrega, ele é levado em ascensão, ele diz que não nos deixaria órfãos, mas derramaria do Espírito dele sobre a nossa vida, para que tudo aquilo que nós precisássemos ouvir e tudo aquilo que nós precisássemos falar partiria dele, para nos instruir e nos ensinar. E glória a Deus por isso, porque sem o Espírito Santo aqui nós já teríamos sido sucumbidos à morte. Enfim, dentro dessa revelação, né, dentro dessa palavra, a qual eu deixei aqui em Joel no capítulo 2, que eu quero trazer essa revelação para você. Eu estava em comunhão com o Espírito, orando, né, fazendo meus propósitos, minhas devocionais, e certa feita, nesse dia, no dia 25 exatamente, eu falei aqui dia 22, mas foi no dia 25/5, eu estava orando à noite, e logo assim que eu orei, eu fui me deitar, e eu já fui levada em espírito, na dimensão espiritual, e ali eu já fui arrebatada. E nesse arrebatamento eu me vejo saindo do meu corpo. A gente que é levado em espírito, em arrebatamento, a gente consegue ver o nosso corpo deitado, e a gente é levado nessa dimensão espiritual. E logo assim que eu chego nessa dimensão espiritual, eu me vejo juntamente com um anjo do meu lado.
E esse anjo com uma espada na mão, aleluia. E nós começamos ali a guerrear contra uma legiões de demônios que vinham naquela região que nós estávamos ali, naquela dimensão espiritual, conhecida hoje como potestades e principados. E ali eu começo a lutar com aqueles demônios, revestida pela roupa do Espírito Santo, pela couraça do Espírito Santo. E ali eu começo a guerrear e os demônios vêm para cima. E começo a me sentir que eu estou perdendo as forças e o anjo do meu lado guerreando também. E nesse momento eu clamo Jesus, eu peço ajuda a Jesus. Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E quando eu falo Jesus me ajuda, no nome de Jesus há poder, no sangue de Jesus há poder. E naquele momento que eu falo isso, no sangue de Jesus há poder, eu já abro meus olhos, já estou em outro cenário. E nesse cenário era uma casa que era basicamente minha. E era um casarão, tipo esses casarões que tem do tempo de escravidão, que eram uma casa com muitos quartos, era uma mansão com muitos quartos. E nessa casa se encontrava a minha família, minha parentela. Estava ali meus primos por parte de mãe, não estavam meus primos por parte de pai, só meus primos por parte de mãe. Minha prima Ana Paula, minhas tias, minha tia Elza, minha tia Cida, meus primos, o Ricardo, o Henrique, a Juliette, os filhos da minha tia Cida, são da minha família, da minha parentela. Eu estou especificando aqui porque pode ser para mim, mas eu creio que é para você também, para você ter o discernimento das coisas, né, espirituais, daquilo que o inimigo trabalha na nossa vida, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, e nós não estamos com o coração aberto para discernir, né, como Satanás e os seus demônios agem na nossa vida, no meio da nossa família, e como a palavra de Deus ela se revela no mundo espiritual para a gente, né? Como nós lemos um versículo aqui, parece que é só um versículo, mas por trás desse versículo tem todo um contexto inserido, quando Deus revela para os seus servos escreverem aqui, né, ali instruídos pelo Espírito Santo. E chega um momento que essa palavra se revela na minha vida, na sua vida, para que nós possamos ter o discernimento, né, da palavra exercida na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada. E assim foi, eu vi todos os meus primos ali. Eu quero ter especificamente falando o nome, porque o Senhor Jesus, ele cuida do menor ao maior, entendeu? E ali nós estávamos conversando, eu e minha família ali dentro dessa casa, estávamos decidindo para onde que nós iríamos. E eu, ao mesmo tempo, eu participava da reunião, mas ao mesmo tempo eu observava tudo o que estava acontecendo. E ali nós conversávamos e decidíamos para qual casa iríamos, porque o fato era, nós tínhamos se reunido para passarmos um dia em família, em confraternização. Para estarmos ali passando um dia já alegre. Mas o que acontece? Mediante aquela reunião, a minha família resolve, e alguns primos meus resolvem ir para uma casa de praia. E nessa casa de praia que eles resolvem ir, não tinha piscina e não tinha praia. A praia que tinha era poluída, igual aqui do meu bairro, onde eu moro, de Sepetiba. E ali a gente escolheu essa casa porque a casa ela tinha mais quartos, porém não tinha tanta atividade para serem feitas. Enfim, resolvendo essa causa, se aceita ir para essa casa que tem mais quartos, e a gente resolve tudo. Nisso, cada um da minha família pega as suas coisas, levam os seus pertences, a sua família, e seguem para o seu carro, seguindo para a sua casa, para a casa que nós íamos, cada um com a sua família, com as suas malas. Eu estou sozinha na casa, sou a última a sair. Meus filhos saem em um carro e vão saindo, cada um seguindo o caminho para irmos para lá. E ali eu fico por último. Eu vejo se as janelas estão fechadas, eu vejo se os elétricos estão desligados. Vou fazendo aquele pente fino na casa para ver se está tudo tranquilo, porque nós iríamos passar um tempo sem estar ali. E nesse momento que eu saio da minha casa, eu vejo meu carro parado, o carro que iria me levar parado.
E eu olho, eu caminho até o carro e eu olho, eu vejo um homem com uma roupa de um terno, um cap, luvas brancas, parado perto do carro. E até então esse homem não fala nada comigo, mas eu sei que era o meu carro. E ali ele faz o gesto para que eu entre, né? Ele abre a porta do carona, eu entro, eu sento e eu coloco o cinto. E nisso que eu coloco o cinto, eu olho para aquele homem, eu sinto uma presença boa, né? Eu sinto uma paz. E ali ele liga o carro e nós saímos daquele lugar e seguimos para a pista, né? E seguimos para Avenida Brasil. E quando eu tô na Avenida Brasil, eu olho para trás e eu vejo dois seres, duas pessoas. Nisso, quando eu olho, eu vejo que aquelas pessoas têm a fisionomia do meu avô, por parte de mãe, e da minha mãe, sendo que eles tinham a aparência da minha mãe e do meu avô, só que eles estavam com uma roupa encardida, com os olhos todo preto, essa bola aqui estava toda preta, e com um sorriso sarcástico na boca, assim, rindo para mim. E eu olho para trás e eu levo aquele susto, porque na minha consciência eu sabia que meu avô e minha mãe estavam mortos, não podiam estar ali no carro. Então aquilo me dava medo. Quando eu olhava para trás, eu via eles parados, eles não falavam comigo, eles só riam e olhavam para mim. E aquilo foi me dando medo, e eu fiquei naquela viagem até chegar ao ponto de eu não conseguir me mexer dentro daquele carro. E o motorista não falava nada. Enfim, chegamos na Avenida Brasil, estava um engarrafamento terrível, os carros estavam se aglomerando um em cima do outro, era muito estreita a avenida para a quantidade de carros que estavam saindo daquela, para ir no mesmo propósito, para ir para a praia. E eu olho assim, eu começo a reclamar, a falar, por isso que eu não queria vir, por isso que eu não queria ir para essa praia, porque eu sei que essa praia não é um lugar que a gente vai ficar bem. E eu começava a falar com o motorista, e nisso eu olhava o carro da minha parentela, estava atrás de mim, e ninguém conseguia passar, porque lá na frente da avenida fazia-se dois caminhos, era um, e em um era fininho. Então, assim, para passar por aquele caminho que a gente queria ir, era bem fininho. Então tinha que passar um carro de cada vez, não podia passar um, passar dois, não podia passar dois, três, era um de cada vez. Naqueles dois caminhos só podia um de cada vez. Eu lembro que era para ir para esse propósito aí, da casa de praia. E ali eu reclamo com a motorista, eu falo, não dá nem para voltar, né? Agora como eu volto? E aí o motorista vira para mim e fala assim, Márcia, fica calma, porque o lugar que eu vou te levar, poucas pessoas já foram lá. Mas você não vai passar por esse lugar aqui não. Poucas pessoas vão no lugar que eu vou te levar, porque eu já recebi a ordem para te levar por outro caminho. E ali eu olho para ele assim, né? Eu fico um pouco assim, para onde esse moço vai me levar? Eu penso comigo, né? Mas é muito rápido, porque nós conversamos por telepatia, não é como eu tô falando aqui com você, é por telepatia. E ali eu vou e converso eu falo, né? Eu faço a cara assim de assustada, e aquelas pessoas atrás lá no carro. Então, assim, eu falava, só olhava assim, fazia assim de vez em quando, eu sentia aquela presença ali comigo, né? Depois eu vou te falar o que era essa presença. E ali eu começo a me questionar e de repente eu já me vejo, porque é muito rápido, dentro de uma floresta. E Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, ó Senhor, estás comigo. E ali eu entendi, né? Esse salmo veio fazer sentido na minha vida, a partir do momento que eu entendi essa revelação.
A gente lê às vezes e não tem noção do que é o vale da sombra da morte, né? E eu me vejo dentro de uma floresta e eu observo que tem muitas árvores e tá chovendo muito. E o dia lá não é azul que nem aqui, ó, que nem a gente vê aqui. Era cinza. E eu olho para aquelas árvores e as árvores se batiam uma na outra assim. E conforme a chuva batia naquelas árvores, elas uivavam. Uma dor tremenda. E conforme a chuva batia, elas uivavam, por trás delas tinha um monte, e escorria continuamente por trás daquele monte uma água vermelha, um barro vermelho. E nessa altura o meu coração já está assim, ó, assustado, porque aparentemente parecia que nós íamos ser submergidos, né? O carro que eu estava ia ser submergido pelo aquele barro, pelas folhas daquelas árvores que elas faziam assim, E ali eu ficava assustada. Elas pareciam ter vida própria. Pareciam que elas estavam tentando falar alguma coisa. E eu comecei a me questionar, né? O que era aquilo? Por que eu estava ali? O que o Espírito Santo estava querendo me revelar? Porque até então eu estava com medo. Eu estava me sentindo segura porque o motorista falou para mim, né? Não tenha medo. Você está segura. Mas eu estava com medo. Aí eu começo a tentar discernir dentro do quadro que eu estava, dentro daquele contexto que estava acontecendo. E dentro do meu coração eu consegui entender que naquele vale chovia 24 horas, a chuva ali não parava. E o Espírito Santo falou no meu coração, aqui é o vale da sombra da morte. Todos vão precisar passar por esse vale. E as árvores representam as pessoas que conforme a chuva bate, né, elas uivam, elas choram. A chuva, ela é o choro. Quando o choro não passa no vale da sombra da morte. As árvores, ela representam os seres humanos. E conforme esse choro bate, a água de trás, o barro que escorria, era como a representação de quando você leva a pessoa para ser enterrada, né? E ia ser jogada terra em cima do corpo. E as raízes daquelas árvores estavam encharcadas de terra, de barro. Ou seja, quando você perde alguém da sua família, as suas raízes, né, elas são obrigadas a depositar, a estar naquele barro ali, deixar ser enterrado ali. E não tem o que fazer, a árvore é só como ser humano, não tem o que fazer. É só lamento, dor e tristeza naquele lugar. Mas ele é necessário que nós passamos por ele, é necessário que venhamos vivenciar essa situação. E ali o Espírito Santo me mostrou, né, que aquele lugar ali representando o que nós hoje vemos, como você pegar uma pessoa, levar para o cemitério, enterrar, e ali dentro do plano espiritual, basicamente é representado assim, né, a morte. É contínuo, não para. E a nossa vida é assim, né? A vida é um ciclo, né? Que ela precisa ser gerada e a raiz está sendo enxertada com o poder da palavra, através da oração, através do clamor, para que venha se gerar mais vidas, né? Mas que essas vidas também vão passar pelo processo de perda, de luto, de dor. Enfim, nesse lugar eu vivencio essa experiência e, de repente, eu já vejo o carro que a gente está flutuando em uma pista com o sol, um pôr do sol,
e eu olho para o meu lado, do lado que está o motorista, eu vejo uma praia. Nisso que eu olho para trás do carro, aqueles seres demoníacos não estavam mais lá. E aí o Espírito traz discernimento para a minha vida, que aquelas pessoas que estavam representando a minha mãe e meu avô eram o espírito da morte, que estava tentando pairar sobre a minha família, sobre a geração da minha família, demônios que acompanharam a minha família. Por isso que eu estou falando para você, por que Deus me mostrou a minha família e por que Deus permitiu eu ver aquela situação, né, representando ali o meu avô e a minha mãe. Não que meu avô e minha mãe são demônios ou que eles estavam com demônios, não. Meu avô e minha mãe morreram salvos em Cristo, mas existe entidades, demônios territoriais, demônios familiares que permanecem através de coisas que os nossos antepassados fizeram e continuam caminhando e levando pessoas da nossa família para o vale da sombra da morte sem Cristo. E foi esse discernimento que o Espírito trouxe ao meu coração. Existem situações na sua casa, na sua família, que demônios territoriais, demônios familiares permanecem caminhando conosco e nós permitimos. E é o que eu sempre falo, quando nós buscamos conhecer a Cristo, a termos uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo, legiões demoníacas, demônios que vêm se arrastando na genealogia da nossa família, eles não têm mais força de permanecer caminhando conosco. Existem coisas que precisamos deixar lá no vale da sombra da morte. O espírito da morte, ele não tem mais o poder sobre a sua casa. O espírito de enfermidade, espírito de doenças geracionais não tem mais o poder de permanecer dentro da tua casa, da tua família. Às vezes aceitamos e os demônios se escondem atrás de remédios, atrás de laudos, atrás de situações que lá atrás alguém da nossa família abriu uma brecha. E não porque merecemos, mas porque precisamos ter o discernimento para que a libertação chegue dentro da nossa casa. E quando eu olho para trás, eu não vejo mais aqueles seres, e aí o Espírito traz ao meu coração essa revelação. Que eles ficaram lá, porque chegou o dia de Deus dar a vitória para minha família, para minha casa. E ali eu continuo caminhando no carro, a gente está andando no carro, eu vejo do lado do motorista uma praia, eu vejo um pôr do sol, eu vejo pessoas brincando, eu vejo famílias brincando, e eu me alegro, eu penso comigo, oba, eu vou ficar aqui, era essa praia que eu queria ir. Eu não tinha noção do que o Espírito Santo de Deus ia me revelar naquela tarde, naquela noite, né? Não é? Que ali era de tarde, né? Mas eu acredito que o meu coração já estava preparado para ver. E ali a gente anda naquele carro e eu fico feliz, né? Porque eu tô vendo sol, tô vendo gente, tudo em câmera lenta, tremendo as coisas do Espírito. E eu venho caminhando naquele carro, tudo em câmera lenta. E de repente, eu vou olhando no retrovisor, aquela cena vai ficando para trás. E eu vou vendo que eu estou me aproximando dentro de um contexto totalmente diferente daquele que eu já tinha visto ali. Eu olho já um céu cinza. E eu olho e eu estou diante de um quartel. E os meus olhos, né, eu fico assim, olhando para um lado, tentando discernir o que eu estou vendo. E eu consigo ler uma placa escrito Vale da Bruxaria. E eu, né, ao mesmo tempo eu fico assim, tá, Vale da Bruxaria, tô no Vale da Bruxaria. E o motorista tá entrando naquele vale, né, e eu consigo olhar, eu olho pela janela do carro, eu vejo várias casinhas iguais de quartel. Quero dizer para você uma coisa. O reino das trevas, ele é hierárquico, ele tem hierarquia e ele é organizado, tá? Às vezes nós queremos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira e o inferno, ele faz tudo corretamente, tudo perfeitamente. E nós, às vezes, achamos que devemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. E eu olho ali, eu vejo
aquele quartel. Eu vejo demônios. Eu vejo seres espirituais. E eu consigo ver que os muros, eles são com grades. Tem grades. E um portãozinho de ferro. Gradezinhas de ferro. E de onde eu estava, eles não conseguiam me ver, tá? Nessas revelações, os demônios não veem a gente, só se Deus permitir. Existem revelações que Deus abre a nossa visão e existem revelações que Deus não abre, né? Essa Deus não abriu a visão deles para me ver ali. Então eu começo a olhar para eles e eu vejo como eles são essa hierarquia demoníaca, elas são parecidas, né? Eles são sempre parecidos, é tipo assim, um demônio para isso são todos parecidos com esse, um demônio para isso são todos parecidos com esse. Então são legiões que trabalham em prol de uma governança. E ali eu vejo esses demônios, eles têm o rosto de caveira, não tem olhos, só o buraco aqui do nariz, não tem nariz, a cavidade da boca, um rosto de caveira. Corpos esqueléticos, a cabeça, cabelo só tem aqui assim, um pouquinho bem ralinho, alguns tinham aqui. É tipo um desenho, mas é real. E ali eu fico olhando, eu fico firmando meus olhos de dentro do carro e o vidro está abaixado do carro. E eu olho aquele demônio, eu vejo que um vem andando assim na minha direção, né, da direção do carro que eu estou, mas ele não me vê. E ele começa a conversar com o outro que está na varanda da casa também, com um cigarro na boca, fumando, e eles conversando ali. E sai um outro da outra casa e eu consigo contemplar que esse outro vem com a capa, tipo um sobretudo. E no sobretudo dele, ele abre assim, parece que o Espírito Santo permitiu, né, que eu visse, ele abre assim, e eu vejo várias bugigangas ali dentro daquele sobretudo, né, daquela capa, e ele bota ali, eu vejo várias ferramentas também dentro do bolso, porque são vários bolsos dentro daquela roupa. E eu olho também, dentro daquela casa, tem uma varanda, e atrás, onde que ficava o muro da casa dele, da varanda, tinha uma mesa. E essa mesa tinha muitas ferramentas, tudo muito bem organizado, muito bem trabalhado ali. E ali o Espírito Santo, né, fala comigo. O anjo que estava ali me levando, né, fala comigo. O Espírito Santo é o que dá o discernimento dentro do nosso coração. Ele fala, esses aí são demônios ferreiros. Eles são os demônios responsáveis para criar toda a ferramenta preparada para fazer as obras satânicas lá na Terra. Eles são os que são responsáveis de construir todo o trabalho, tudo aquilo que os demônios lá da Terra pedem para destruir, porque só precisa de uma pessoa que peça algo para os demônios de lá, para que esses aqui venham trabalhar contra a vida das pessoas que estão lá em cima. E ali eu entendi, né, que todas as obras malignas que os satanistas fazem, os feiticeiros fazem, os bruxos fazem, parte desse quartel. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá graça, né, e nos revela coisas inefáveis. E ali eu conseguia ver isso, e de repente o nosso carro para, o anjo sai, muito educado, louvado seja Deus por isso, abre a porta do meu carro, pega na minha mão e me leva até um lugar. E eu chegando nesse lugar, eu consigo contemplar uma casa bem alta, com as pilares dela fixada dentro de um rio muito sujo. Era tipo uma vala, tipo um riacho, mas a água era muito preta, muito suja. Engraçado que nesse lugar nós conseguimos sentir cheiro, ouvir vozes e sentir sensações. E eu sinto a sensação de desconforto, eu sinto a sensação de
atemorizada, mas ao mesmo tempo eu estava calma, tranquila. E o cheiro daquele lugar. Mais engraçado que o lugar não era escuro, era um lugar cinzento, era como se o céu fosse pesado, não tinha nuvem, não tinha nada, não tinha céu, não é esse céu que a gente vê. Era tipo uma lona cinza que cobria aquele lugar. Não tinha vida. E ali eu conseguia contemplar isso. E quando eu abri os meus olhos assim, eu começava a observar tudo que estava acontecendo ao meu redor. E nesse momento, né, quando eu levanto meu rosto, porque quando eu saio do carro, eu já olho esse rio, que essa casa, esses pilares da casa são enterrados dentro desse rio, eu olho para essa situação primeiro. Então eu levanto a cabeça, eu começo a ver o que tem ali do lado, e eu começo a ver demônios. Demônios de todas as maneiras, de todas as formas. E o Espírito Santo fala no meu coração que esses são demônios destruidores. São demônios que são enviados na terra para matar, roubar e destruir a humanidade. E cada um tem uma função aqui. E ali eu via demônios sem cabeça, segurando a cabeça. Eu via demônios sem perna. Eu via demônios sem braço. Eu via demônios cortados ao meio. Eu via demônios com os olhos. Foi uma cena horrível de filme de terror, pior do que filme de terror. E quem me conhece sabe que eu não assisto filme de terror, gente. É muito Deus na nossa vida para nos levar dentro de uma revelação nesse nível. Desde criança, eu sou uma criança que eu sempre fui muito medrosa. Então hoje falar das coisas do Espírito, ver as coisas sobrenatural é Deus na minha vida, sabe? Deus tira o espírito de temor e coloca o espírito de coragem. Porque até o espírito de medo é demônio. E ali ele colocou, né, no meu coração essa força, essa coragem. E ali eu comecei a ver aqueles demônios. E eu pergunto para o anjo, né, o que eles estão fazendo aqui? Por que eles estão parados aqui? Com cara de sofrimento mesmo. E o Espírito Santo, né, na forma teofânica ali de anjo, conversando comigo, ele fala para mim: esses demônios, eles ficam aqui esperando ser chamados dentro desse rio. Assim como no céu, né, irmãos, tem o rio, o diabo ele é um imitador, ele copia, ele quer ser glorificado, né, ele quer ser adorado. Então ele tenta trazer as coisas que ele já conhecia lá no céu para nos enganar, para enganar muitos aqui, né. Então ele copia o rio, ele copia a igreja, ele copia a adoração, ele copia o movimento do céu, tudo ele copia, ele não tem nada, tudo que ele tem é permissão de Deus e ele é um mentiroso, um enganador. Então ele copia as coisas que ele já conhecia lá. Enfim, nesse rio, os demônios que ficam ali parados, eles são chamados por senha, mas para que eles venham descer, é necessário que uma pessoa aqui na Terra faça um trabalho contra uma pessoa que não está protegida pela presença do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. E esses demônios, eles tentam até contra os escolhidos de Deus. Mas, enfim, ali eles ficam esperando para poder trabalhar na terra. Até mesmo para tirar a vida dos escolhidos, quando chega a hora também. Por isso que às vezes a gente se questiona por que as pessoas morrem tão feio aqui. Por que a gente perde a vida, né, de uma maneira tão drástica, né? São esses demônios permissivos, né, que Deus permite que atuem na terra. Porque o salvo já sabe para onde vai, mas e aqueles que não aceitaram Jesus? Eles morrem dessa maneira e sofrem da forma que morreram. Do jeito que eles morreram, perderam a cabeça, perderam a perna, eles vão sofrer no inferno assim. Enfim, esses demônios, eles estão ali esperando. Então, quando eles são chamados, eles descem dentro desse rio sujo e lá embaixo tem umas salas, que são salas satânicas, a profundidade do satanismo e da magia negra, que o Espírito Santo falou para mim que eu ainda iria ver, mas que não seria naquele momento ali, mas que eles ficam ali embaixo daquela água, esperando
né, o momento de mandar esses demônios subirem. Então, quando chega esse momento, esses demônios, eles vão lá embaixo, eles pegam a autoridade, eles pegam a permissão de subir sobre essa casa, através dessa casa, e manifestar o poder de destruição que eles têm na face da terra. E aí você vê pessoas se matando, pessoas se suicidando, pessoas tirando a própria vida, pessoas morrendo de mortes terríveis, né? Vem a partir desse lugar, do Vale da Bruxaria. E ali eu olho para aquela situação, o Espírito Santo fala no meu coração e ele começa a conversar comigo, a me dar o discernimento dessa visão, e eu consigo entender e discernir, né, por que muitas coisas ruins acontecem na face da terra, por que nós somos levados a situações que nós não fizemos por merecer, porque existem pessoas ruins, né? São pessoas que trabalham na terra contra a vida dos seres humanos, que são pessoas que emprestam o coração para Satanás agir, são pessoas que amam servir a Satanás, a Lúcifer, né, como muitos conhecem, mas o Espírito Santo de Deus disse no meu coração que ele é a luz apagada, perdeu o brilho, então eu sempre chamo ele de luz apagada, de Satanás, a luz apagada. Então ele tenta de todas as maneiras manipular, né, o ser humano para poder servir a ele. E o ser humano, e as coisas que Satanás faz na face da terra, ele só pode agir através de um corpo, de uma mente, de um coração duvidoso, de um coração que ainda não permitiu que Jesus viesse entrar. E a partir daí a maldade vai se imperando, as coisas vão se agravando para oprimir os seres humanos, né? E qual a nossa função como igreja? É orar, irmãos. Nós precisamos orar. Termos comunhão com o Espírito Santo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades que vivem nas regiões celestes. Então, às vezes, nós brincamos de ser crente. Brincamos, né? Não digo brincar assim, não temos a noção da responsabilidade que temos como igreja para combatermos as forças das trevas. Aceitamos a Jesus e está tudo bem, buscamos Jesus pelas coisas que Ele pode nos dar, não pelo que Ele é. Enquanto os filhos das trevas estão servindo a Ele, não pelas coisas que eles podem dar, mas por quem Satanás é. Você acha por que muitos não saem de lá? Porque tem medo do poder dele. E por que o servo de Deus está sempre brincando de ir e voltar, de ir e voltar? Porque acha que Jesus ele não vai agir, porque realmente os que são de Deus, eles conhecem a voz do pastor, mas aqueles que não são, estão perdidos. E é nessa perdição que Satanás quer tragar a nossa alma, tragar a nossa vida, né? Minar a nossa fé. E nisso tudo, esses espíritos que atuam, ele tenta atuar mais ainda na vida daqueles que saem dessa proteção. A luz está aqui, somos nós que se afastamos da luz. Então, quando nós viemos para a luz, as trevas vão perdendo as forças. Mas para que as trevas venham a perder a força, você precisa entender, ter o discernimento da autoridade e da luz que está em você. E ali o Espírito Santo começou a falar mais ao meu coração e foi trazendo revelações, né? Em relação ao poder satânico, ao poder demoníaco, a tudo aquilo que Satanás, através das obras malignas, faz e continuará fazendo até a volta de Jesus sobre a face da terra. Então, eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar, né, no que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, quer fazer na nossa vida, e tem o poder de fazer na nossa vida através da nossa comunhão com Ele. Apocalipse 3, só para fechar aqui, que eu vou depois continuar essa revelação, que senão o vídeo vai ficar muito grande. Porque a partir dessa revelação que o Espírito Santo trouxe em visão, ele trouxe também o discernimento através da palavra dele, né? E ali ele foi falando comigo, e eu queria futuramente compartilhar com você também conhecimento do bem e do mal. Tá bom? Então, eu gostaria que você meditasse aqui, Apocalipse, se eu não me engano, é Apocalipse 3, versículo 17. Vamos ver aqui. Apocalipse 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7.
Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Esta coisa diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É Apocalipse 13. Eu estou com óculos, mas eu não estou enxergando muito bem. Deixa eu falar aqui, é o 13:7. Me desculpa, tá bom? Diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, aqui a Bíblia está falando sobre o príncipe dessas trevas, sobre Satanás, a luz apagada, que foi dada autoridade a ele para lutar contra os servos de Deus, os santos, e os vencesse. Mas nós, como nos aceitamos Jesus, nós somos lavados no sangue do Cordeiro. E aquele que guardar as suas vestes, no final ele vencerá e receberá a coroa da vida. Mas o que eu quero dizer para você? Vigiai e orai, porque o diabo, seu adversário, está ao vosso derredor buscando uma brecha para poder te tragar. Claro que você não vai andar com medo, porque nós, quando somos em Cristo, nós somos protegidos pela presença do Espírito Santo, pelos anjos do Senhor que acampam ao nosso redor. Mas o inimigo da nossa alma está acampado ao nosso derredor, esperando uma brecha para poder nos tragar. Então, pessoas que falam, quem aceita Jesus, a macumba não pega, a feitiçaria não pega, ele trabalha, irmãos. Basta que a gente ter essa ligação espiritual para poder saber quando a batalha está grande, está travada. Porque o Senhor Jesus, ele tomou a chave da morte e do inferno e deu poder ao homem para que nós viéssemos lutar contra essas coisas que se escondem nas redondezas celestiais. Sabe? Peça para o Senhor Jesus abrir os teus olhos espirituais. Peça para o Senhor Jesus te revelar o que está escondido, o que está oculto, através da palavra. Que através da palavra, a Bíblia, ela vai se revelando para a gente. Entendeu? Eu tenho por costume dizer, já me perguntaram algumas vezes, como eu faço para ter visão, revelação? Eu sempre digo, é comunhão, é você acreditar, é você dobrar o teu joelho e buscar acreditar em Jesus Cristo, que ele vai dando o discernimento, ele vai dando a inspiração, né? Ele vai dando a revelação mediante as tuas necessidades, aquilo que você precisa. Então, depois, né, eu vou tentar fazer também um vídeo explicando sobre como que essa natureza maligna veio existir aqui na Terra. Quer saber? Fique comigo. Jesus me falou e eu quero compartilhar com você, tá bom? Fique com essa palavra. Espero que o Espírito Santo consiga abrir os teus olhos e te dar o discernimento de tudo aquilo que a gente não consegue ver num plano humano. Amém? Que Deus te abençoe, que Jesus abra o teu coração, que a força do Espírito Santo venha fortalecer a tua vida, a tua alma, o teu corpo, em nome de Jesus.